Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O plenário começa as votações da semana pela análise de medidas de combate ao crime e os deputados aprovam a cassação da carteira do motorista de veículo usado no transporte de mercadorias contrabandeadas. O texto vai para a votação no Senado. Do Salão Verde, Carol Nogueira. Podem ser votados hoje projetos de interesse da bancada feminina, como o que aumenta a pena para o crime de estupro coletivo e criminaliza a divulgação de cenas de estupro pela internet. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Prichitsky. Mais Semana da Mulher, seminário discute um marco legal da primeira infância. Começa hoje e dura um mês a janela partidária autorizada pelo Código Eleitoral. É o período em que os deputados podem mudar de legenda para disputar as eleições de outubro sem perder o mandato. O resultado no corte de gastos, 230 milhões dos recursos do orçamento da Câmara, são devolvidos para a União. Com base no regimento, deputados de oposição fazem questionamento e adiam a instalação da comissão especial que vai analisar o projeto de privatização da Eletrobras. Hoje é quarta-feira, dia 7 de março. Agora em Brasília, 8 horas e 53 minutos. O Câmara hoje já está no ar. Nesta terça-feira, o plenário retomou a votação de propostas ligadas à segurança pública. Foi aprovado o projeto que traz punições para desestimular crimes como o contrabando. A segurança pública foi um dos temas que abriram a semana no plenário Ulisses Guimarães. Os deputados aprovaram um projeto de combate ao contrabando, suspendendo por 5 anos a carteira de habilitação dos motoristas que participarem do crime. O CNPJ das empresas envolvidas também é cassado e os sócios ficam proibidos de abrir outro negócio por um período que varia de 1 a 5 anos. O contrabando e os seus crimes conexos, como roubo de carga, como receptação, descaminho, eles são um jogo de perde-perde. Perde o cidadão, perde o setor produtivo, perde o trabalhador que vai ao desemprego, perde o governo e essa Câmara apresenta agora uma reação. Os deputados também aprovaram uma série de urgências para projetos relacionados aos interesses das mulheres, que deverão ser votados ainda esta semana, aproveitando a passagem do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Com isso, as propostas não precisam passar pelas comissões permanentes da Câmara e seguem direto ao plenário. Entre os projetos que ganharam urgência está o que determina o afastamento do agressor da mulher sem necessidade de decisão judicial. Os deputados estavam prontos para votar outra proposta, a que traz regras para a consulta à população por meio de plebiscito e referendo e também facilita a apresentação de projetos de iniciativa popular, aqueles que vêm da sociedade, como a Lei da Ficha Limpa. Mas a apresentação de uma emenda polêmica derrubou a sessão. Essa emenda queria incluir no texto uma janela de mudança de partido para os vereadores sem que percam o mandato. Essa janela vai ser aberta nesta quarta-feira, mas só para deputados federais e estaduais durante um mês. Um vereador ficar afiliado num partido que ele não quer mais militar, qual o medo? Vamos liberar esses vereadores. Isso é democracia. Essa janela não é uma janela, é uma cancela. E esse jabuti não é um jabuti, é uma mula sem cabeça que querem botar num projeto de tão importância. Então eu peço à autora ou ao autor que retire esse projeto. Olha, jabuti é como os deputados chamam uma matéria estranha a uma proposta legislativa. A expectativa do relator da proposta sobre a subscrição eletrônica, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, é de que esse projeto volte à pauta do plenário nesta quarta-feira. Ainda sobre a pauta do plenário para os próximos dias, os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com parlamentares e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O encontro foi para discutir o projeto que regulamenta o Sistema Único de Segurança Pública. Nos próximos dias, a Câmara vai tentar aprovar um pedido de urgência para que o projeto seja colocado em votação na semana que vem. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o relator do projeto, o deputado Alberto Fraga, explicaram que a ideia é simplificar a proposta e aprovar a unificação das polícias.
Não pode ser uma coisa corporativa, não pode ser, como eu disse, não podemos reescrever as leis nesse texto. O objetivo é unificar, não pode incluir interesses corporativos. O interesse tem que ser a unificação para o efetivo combate à questão do crime organizado. O Sistema Único de Segurança Pública, ele aborda tanto a parte operacional como o banco de dados, né? Como também, além do Sinesp, eu estou querendo acrescentar também o SISBIM, que é o Sistema de Informações da ABIN, que é muito importante. Então, o que vier na linha de promover o entrelaçamento, a integração entre os órgãos federais, estaduais e municipais, eu acho que essa lei vai recepcionar. Vamos então para o Salão Verde conversar com a Carol Nogueira sobre as votações de hoje no plenário. Bom dia, Carol. Tem aí então muita discussão sobre essas pautas ainda voltadas para a segurança pública. Tem a Semana da Mulher com as pautas da bancada feminina. Quais são as expectativas para hoje? Pois é, Vera, ainda sobre essa questão da segurança pública, hoje tem uma reunião do presidente Rodrigo Maia com o presidente Michel Temer e prefeitos de todas as capitais, ou de grande parte das capitais do país, também para discutir esse assunto da segurança. Então, pode ser votada a urgência para esse projeto, que trata então da regulamentação do Sistema Único de Segurança Pública no país inteiro. Existe a expectativa de se voltar a esse projeto que se começou a votar ontem, né, que trata das assinaturas eletrônicas para os projetos de iniciativa popular. Ele foi, então, atrapalhado por esse jabuti, como você falou, esses assuntos que tratam aí da janela partidária para vereadores. Não se sabe se vai se conseguir avançar nesse assunto. E tem também os projetos da pauta da bancada feminina, são vários projetos, amanhã é o Dia Internacional da Mulher e existe a expectativa para a votação desses projetos. A gente vai conversar sobre tudo isso, sobre o que pode ser votado hoje, com o deputado Valmir Pracidelli, que é vice-líder do PT de São Paulo. Bom dia, deputado, obrigada por estar aqui com a gente. E com o deputado Luiz Carlos Rauli, que é vice-líder do PSDB do Paraná. Deputado Pracidelli, vamos começar então falando sobre essa questão da segurança pública. O senhor acha que pode ser votada a urgência para esse projeto que regulamenta o Sistema Integrado de Segurança Pública? Esse é o projeto mais importante. Como é que o senhor acha que fica isso essa semana? Olha, a nossa expectativa é que possa ser votado. Nosso bom dia ao deputado Rauli. E o grande desafio na pauta de segurança pública é votar projetos que não sejam projetos sensacionalistas e que se demonstrem como aqueles que vão resolver completamente e rapidamente um problema tão complexo quanto o Brasil tem enfrentado. Então nós queremos fazer esse debate de forma bastante intensa. A nossa expectativa é que o plenário possa avançar em alguns projetos que estão pautados e que podem sim significar em médio e longo prazo uma melhoria na questão da segurança pública e é claro que obviamente vai depender também de eventuais emendas, de eventuais questões que sejam colocadas, para que a gente não possa discutir construindo uma imagem de que um projeto possa ser um projeto que resolva todos os problemas e não é a nossa intenção nesse sentido. Deputado Rauli, o senhor concorda? O senhor acha que a urgência para esse projeto do sistema integrado é uma coisa que vai ser consensual, vai ser tranquila? É uma discussão antiga e que agora toma corpo, dada aí o foco do governo para o caso do Rio de Janeiro. Mas o problema da segurança é mais profundo, está na raiz da educação, né? Da família, da integração da família, que aí envolve a mulher também, a mãe, a mulher avó, né? E eu sou favorável ao ciclo completo, né, de polícia. Isso resolveria também a falta de delegados, né? E todos os demais agentes que são necessários no funcionamento de uma delegacia, tanto na preventiva quanto na repressiva. Então, o ciclo completo, o Sistema Único de Polícia e principalmente a questão fundamental que fez do Estado de São Paulo o menor índice de violência do Brasil é a inteligência. Então, o deputado Fraga falou bem, né? A BIM, o SISBIM, né, que é o sistema de inteligência. As nossas polícias militares, polícias civis, né, municipal, estadual e próprio Força Pública Nacional, que nós sugerimos já há uns 20 anos a criação dela, um debate na Comissão de Defesa Nacional que fizemos, é de integração. Sem integração não tem como combater o crime no Brasil. Então o crime realmente precisa ser combatido, mas
temos que melhorar muito, né, para diminuirmos a violência no Brasil. Eu posso falar um pouquinho? Um instante? Eu estudei muito o caso da Colômbia, de Medellín. O que mudou a realidade da segurança em Medellín, né, em próprio Bogotá, foram os grandes investimentos em educação, esporte e cultura. A maior biblioteca de Medellín estava na maior favela de Medellín. A maior e mais bonita escola estava na maior favela de Medellín. O melhor ginásio de esporte, os espaços públicos para ocupar essas crianças com esporte, com cultura, com música. Não basta uma operação enxuga-gelo, como essa do Rio de Janeiro, né, que não vai espantar as baratas e depois elas voltam tudo para o mesmo lugar. Vamos falar um pouco, então, da pauta também de ontem, esse projeto que tratava aparentemente de um tema consensual, essa questão das assinaturas eletrônicas para os projetos de iniciativa popular, acabou tendo uma grande polêmica em torno aí da janela partidária para vereadores. O senhor ainda tem esperança de que isso consiga ser votado no plenário, deputado? Nós temos esperança de que seja votado e vamos trabalhar para ser votado. Todos os projetos que digam respeito à participação da população, a democracia, o exercício da democracia direta, são projetos importantes. As assinaturas eletrônicas para que a gente possa, a população mandar projetos para esta casa, encaminhar projetos de iniciativa popular, é um avanço. E nós precisamos buscar esses avanços. A democracia direta, repito, é uma coisa fundamental. Agora, nós não podemos permitir, essa casa não pode passar pelo vexame de permitir com que alguns deputados que foram derrotados na comissão, foram derrotados no plenário, queiram fazer um casuísmo, né, que é incluir uma emenda que possibilite a troca de partidos por parte dos vereadores. Quer dizer, nós, no momento necessário de fortalecimento da democracia, de fortalecimento dos partidos políticos, onde a população tem enxergado uma certa dificuldade de ação dos políticos, nós não podemos fazer um projeto desse tipo. A deputada que encaminhou essa emenda tem agido insistentemente na defesa desta instabilidade político-partidária. Ela perdeu na comissão, ela perdeu no plenário quando nós discutimos a reforma política e agora de forma até, digamos assim, de certa forma leviana, tenta incluir uma emenda que não diz respeito ao projeto para possibilitar que haja um troca-troca de partidos por parte, inclusive, dos vereadores. Já tem a janela, já foi votado, vai ser lá em 2020 e o plenário não permitirá que esse casuísmo aconteça. Isso vai acabar atrapalhando a votação desse projeto, deputado, na sua opinião? Não, de maneira nenhuma. Vamos derrotar essa tentativa espúria. Eu acho que quando fala que jabuti no toco é enchente, é mão de gente. Essa é a expressão popular que temos no Brasil. Então, separar a matéria, a assinatura digital é muito bem-vinda, é um aperfeiçoamento, né, da legislação brasileira. Aliás, a questão eletrônica no Brasil, né, é cada vez maior, nós temos que estar preparados para esse novo momento, tanto que na proposta de reforma tributária vai ser tudo eletrônico. A cobrança do imposto, né, a transferência do dinheiro vai ser tudo online. Então, nós temos que estar preparados, né, e dar condição para a democracia, né, brasileira fazer com que o cidadão possa fazer petições diretas, né, ao Legislativo brasileiro, que é a casa do povo. Nós, o povo brasileiro, recepcionamos, né, as assinaturas, os pleitos da nossa população, da nossa gente. Sem dúvida alguma, espero que não atrapalhe, que seja resolvido rapidamente esse assunto e darmos prosseguimento para a pauta, que é uma pauta menor, porque a pauta maior, infelizmente, pela intervenção no Rio, ela ficou parada, que é a reforma tributária brasileira. Essa é a grande reforma. Mas, no meu entendimento de outros que estão estudando a matéria, a intervenção no Rio de Janeiro não é no Estado, é na segurança. Então, aí há uma brecha realmente que nós estamos discutindo se é possível pelo menos tramitar a proposta de emenda constitucional. Porque você viu, janeiro, o PIB industrial foi negativo em 2,3%. Em dezembro cresceu 2,8%, caiu para menos 2%. Então é o voo de galinha. Se não reformarmos a estrutura tributária brasileira, o Brasil não vai crescer. E você não vai recuperar seu emprego, o seu salário. Você, prefeito, não vai recuperar a arrecadação do seu município.
Sobre esse assunto, deputado, tem uma reunião agora de manhã do presidente Rodrigo Maia com o secretário executivo, se não me engano, do Ministério da Justiça para falar sobre o projeto da reoneração. Você acha que é um projeto importante? Qual que é a sua expectativa da votação dele aqui? Nesse momento, eu não mexeria com reoneração, não. A economia está tão má, está tão ruim para todos, você vai impor mais carga tributária nesse momento para essas empresas. Se já houve um erro lá atrás de desonerar, agora que a crise não resolveu, olha aí o resultado industrial, governo, acorda, olha para a janela. Um PIB negativo de 2,2 não significa nada para vocês? Para com esse projeto, deixa. A hora que ele fizer a reforma tributária, né, nós fazemos uma cobrança para todo mundo, vamos fazer um novo modelo tributário. Deputado Pracidelli, amanhã, Dia Internacional da Mulher, as mulheres, a bancada feminina já está imobilizada com os projetos prioritários. Como fazer para que esses projetos que sejam votados não sejam só projetos cosméticos ou projetos que enfim, beneficiam alguma parte da população e sim que mudem alguma coisa estruturalmente? Olha, essa semana é uma semana importante nesse sentido, porque é um momento de discussão, não só aqui no plenário da Câmara, na votação de alguns projetos, mas na sociedade brasileira, do papel que a mulher tem tido na sociedade e do papel que a sociedade tem tido para com a mulher. Há muitos desafios que precisam ser enfrentados, não só na questão da violência contra a mulher, que cotidianamente milhares de mulheres são atingidas, mas no mercado de trabalho, por exemplo, na participação, na presença na política, são desafios enormes que nós precisamos enfrentar. E a Câmara, obviamente, precisa dar a sua contribuição. O nosso papel aqui é buscar um caminho de construção de legislações que possibilitem que a sociedade avance na presença, na participação e no protagonismo da mulher em todas as áreas, em especial na política. Esse projeto que aumenta a pena para o crime de estupro coletivo e que também criminaliza a divulgação de cenas de estupro. Esse é um projeto possível de ser aprovado e de ser cumprido, de fato? Não, ele é possível de ser aprovado. O cumprimento desse projeto, obviamente, depende de um conjunto de fatores, principalmente da justiça, principalmente do acompanhamento que outros entes da sociedade terão. No nosso caso aqui, o nosso papel é buscar a construção de uma legislação que seja plausível e que seja factível de ser realizada. Creio que é possível, mas, repito, isso trata de uma questão específica da violência contra a mulher que nós precisamos combater, mas nós precisamos avançar em outras áreas, no papel que a mulher tem que exercer na sociedade como um todo. Deputado Raul, sua opinião também sobre esses projetos da pauta feminina. Eu queria também aproveitar para falar sobre a sessão solene que acontece hoje, né, que trata aí da lei da autoria do senhor e que garante a divulgação dos dados dos tribunais de contas na internet. Primeiro convidar a todos os deputados e a todos que estão em Brasília para comparecer daqui a pouco na sessão solene que vamos fazer, comemorando os 20 anos da Lei de Transparência, a primeira lei de transparência na internet do Brasil e do mundo, que obriga a União, Estados e Municípios a publicarem os seus balanços, os seus atos no portal do Tribunal de Contas da União, chamado contaspublica.gov.br. Quando elaborei esse projeto de lei, ele foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado e foi sancionado, e hoje comemoramos 20 anos. Está longe da perfeição. Esse portal pode ser ampliado, pode ser feito o Banco Nacional de Preços através da nota fiscal eletrônica. Temos uma série de outros projetos que poderiam ser incorporados no aperfeiçoamento da transparência, até que as compras sejam realmente uma compra feita com o menor preço e com a melhor qualidade. Quanto às mulheres, eu sou autor de um projeto que garante as vagas no parlamento para as mulheres de 1/3 do parlamento, não é de candidatura, é de vaga efetiva. E também que garante 50% das vagas nos concursos públicos da União, Estado e Município para as mulheres. Eu sou de uma família, minha mãe é um sistema matriarcal, as mulheres são muito fortes, família da minha esposa Maria Célia, as mulheres são muito fortes, mas o maior problema da mulher não é a violência do marido, do assédio sexual, é a violência contra as mulheres meninas, que é em casa, é na escola, sabe Deus aonde. Então esta é a proteção.
né? E a criança, até 12 anos, essa criança é vulnerável. Por isso que eu tenho um projeto de lei que proíbe a publicidade infantil. Graças a Deus, né? O CONANDA, o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, copiou o parecer da deputada Maria do Carmo Lara e transformou numa norma, né? Num decreto nacional, a resolução, que tem validade na proteção da criança. Olha, se você não protege a menina, a criança, você perde o controle. Então, eu convido novamente vocês aqui para a sessão solene. Nós vamos discutir hoje transparência de contas públicas. Está funcionando a transparência, a lei de acesso à transparência no Brasil? Como melhorar? Esse é o desafio que temos aqui no dia de hoje. Deputado Raul, muito obrigada pela sua participação. Deputado Pracidelli, muito obrigada também. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Ainda falando um pouquinho sobre gastos, transparência das contas, né? A mesa diretora da Câmara devolveu 230 milhões de reais à União para custear as ações de combate à violência contra a mulher e contra as drogas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em uma cerimônia que contou com a participação do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Desse total, 200 milhões de reais vieram da economia de recursos feita pela atual administração e 30 milhões de reais vieram da venda da folha de pagamentos da casa para o Banco do Brasil e para a Caixa. O evento foi realizado no Salão Verde da Câmara. Um cheque simbólico mostrou o valor da transferência, 230 milhões de reais. O dinheiro será repassado para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que é comandado por Raul Jungmann. A doação dos recursos foi comemorada. Um ato do presidente Rodrigo Maia precisa ser aplaudido porque ele teve muita sensibilidade ao colocar um recurso que foi de economia feita aqui nesta casa e destina 230 milhões para o novo Ministério da Segurança Pública. Nós aqui da Câmara dos Deputados estamos fazendo a nossa parte. Vamos devolver 230 milhões aos cofres públicos, aonde eu tenho certeza absoluta que o Executivo vai usá-lo da melhor forma possível em benefício da população brasileira. O ministro Raul Jungmann disse que o dinheiro será prioritariamente investido no combate à violência contra a mulher. Começamos bem aqui a comemoração da Semana e do Dia Internacional da Mulher. Esse dinheiro será destinado, sobretudo, à questão da violência de gênero cometida contra as mulheres e, em parte, também ao combate às drogas, que é uma luta de todos nós. Por isso é que eu acho que, olha, fiquei muito feliz com essa doação, espero que muitas outras venham mais. O presidente Rodrigo Maia também defendeu o investimento em ações de combate à violência contra a mulher e disse que a economia gerada na atual gestão da Câmara é um recado para a sociedade. Transferindo esses recursos, nós estaremos não apenas colaborando de forma imediata com o orçamento do Ministério da Segurança Pública, mas muito mais do que isso, dando uma sinalização fundamental para a sociedade brasileira que nós compreendemos a mensagem de cada brasileiro e de cada brasileira. O recurso público precisa ser tratado de forma diferente por todos os poderes, pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Menos recursos na burocracia e mais recursos na família brasileira. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, o plenário aprovou a cassação da carteira do motorista de veículo usado em receptação ou contrabando de mercadorias. Agora em Brasília, 9h16, você vai ver depois do intervalo. Adiado o início dos trabalhos da comissão especial que vai discutir a privatização da Eletrobras e mais. Você também acha caro o preço dos alimentos em lanchonetes e restaurantes de aeroportos? Tem projeto para impedir que esses preços sejam tão altos. A gente te explica depois do intervalo. Agora são 9h17 aqui em Brasília. O Câmara Hoje está de volta. A privatização da Eletrobras precisa ser discutida por uma comissão especial aqui na Câmara.
Essa comissão daria início aos trabalhos nesta terça-feira, mas isso não aconteceu porque uma questão de ordem suspendeu os trabalhos. A reunião começou com 1 hora de atraso e só precisou de 30 minutos para ser concluída. Eu não quero o governo que eu defendo que comece com uma privatização já no seu início, com uma questão de ordem sendo levada para a justiça. Por isso, Arlindo, eu acato a sua decisão de ordem e suspendo a reunião de hoje. Essa decisão significa o seguinte: a comissão especial que vai debater a privatização da Eletrobras vai ter que esperar a instalação das outras comissões, as permanentes da Câmara. Só então ela vai poder começar a funcionar. O que o regimento diz é de forma imperativa, não há sequer chance de interpretação. A oposição ganha tempo num tema em que o governo tem pressa. O ideal era que tivesse instalado hoje, nós iríamos marcar imediatamente a sessão para decidir o plano de trabalho e começar os trabalhos. Eu espero trabalhar em 45 dias, 30 a 45 dias, eu espero concluir, mas evidente, desde que não hajam incidentes como que hoje eu ouvi hoje, que independe da vontade do relator e da maioria. O novo líder da maioria é o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo. Já a minoria reconduziu ao posto de líder o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Veja agora quais são as prioridades dos dois líderes para este ano aqui na Câmara. A oposição ela vai trabalhar uns 3 grandes temas que, digamos assim, atendem ao interesse nacional e da sociedade brasileira. O primeiro deles, a questão da segurança. Tirar do governo essa ação midiática e eleitoral e traduzir aqui no parlamento as ações que são necessárias para nós discutirmos projetos e principalmente nós consolidarmos pelo parlamento um plano nacional de segurança pública integrado. O segundo ponto, que une a oposição, a luta permanente para impedir a privatização da Eletrobras. Fazemos um debate mais substantivo sobre a questão tributária do país. Os municípios hoje brasileiros estão sufocados. A União concentra tudo, a repartição de recursos, uma reforma tributária que privilegiasse a integração e a repartição melhor dos recursos entre União, Estados e municípios, para atender a realidade que é onde as pessoas moram, que é nos municípios, e também estabelecer um processo progressivo de tributação das grandes fortunas, dos grandes rentistas do país. Prioridade dos parlamentares, da base do governo em especial, é primeiro de fortalecer as medidas que envolvem a economia. Então são as 15 medidas que, dentre elas, tem muitas coisas relacionadas à economia. Tem, por exemplo, a reforma tributária dentro do texto do deputado Rauli, que é um modelo de simplificação. Então tem o tema da Eletrobras, tem o tema da reforma tributária, tem a reoneração. Estou falando de 3 que são importantíssimos e que permitirão que o governo possa fortalecer a economia para esse ano, já inclusive com perspectivas para 2019. Agora tem um outro tema, que é o tema que envolve a segurança, que já estava mais ou menos pautado por parte de projetos que estão aqui em tramitação e que se fortaleceu e muito com o processo de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas é importante que nós possamos dar conta desses 2 desafios, de dar sustentabilidade, calçar, como a gente chama, calçar com projetos, com clareza de procedimentos e com decisões importantes, os 2 temas que envolvem a economia e envolvem a segurança. E você considera abusivo o valor cobrado nas lanchonetes e nos restaurantes nos aeroportos? Pois um projeto de lei em análise aqui na Câmara determina que o aumento na tabela de preços desses estabelecimentos deve ser coibido, caso esteja em descompasso com o valor do mercado. Para quem tem a sorte de viajar no horário marcado, sem atraso no voo, a passagem pelo aeroporto não é problema. Mas se tiver que esperar, além de paciência, é preciso grana, porque os alimentos vendidos nos aeroportos costumam ser bem mais caros do que em outros lugares. É um absurdo, caríssimo. Eu venho muito em aeroporto e eu parei até de comer, evito fazer lanche no aeroporto. A última vez que eu tomei um cafezinho, comi um pão de queijo aqui, acho que eu paguei 13 ou 14 reais. Um café e um pão de queijo não pode passar mais do que 6, 7 reais, não.
É um absurdo as coisas no aeroporto. Quando o voo atrasa, por exemplo, você precisa comer alguma coisa no aeroporto, infelizmente você tem que pagar R$20 no misto quente, pão de queijo, aí você tem que, infelizmente, gastar com isso. A gente tem que comer aqui se necessário, né? E, infelizmente, a gente está refém dos preços altos. Acho muito caro, eu acho que deveria ser 30% a menos. O alto preço dos alimentos nos aeroportos está em debate aqui na Câmara. Os deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico já aprovaram a proposta que dá a responsabilidade à administradora do aeroporto de coibir os preços abusivos. O valor cobrado por lanches e refeições para quem vai viajar não poderá ser muito mais alto do que no comércio local. O projeto de lei agora será analisado pela Comissão de Viação e Transportes e pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para análise do Senado. O relator da matéria lembrou que os aeroportos são espaços de concessão pública e devem ter regulação para evitar cobranças abusivas. Além disso, lembrou o deputado Vitor Lippe, o assunto é alimento e não uma mercadoria qualquer. Ninguém está falando aqui em perfumes, em bebidas alcoólicas, em roupas que também são vendidas, souvenirs no supermercado. Nós estamos falando de alimentos rápidos, como um lanche, né, como um salgadinho, que são coisas que nós precisamos certamente consumir. Nós somos obrigados, nos vemos obrigados a consumir, principalmente quando nós ficamos várias horas no estabelecimento. Você sabe que muita gente tem que fazer uma alimentação regular por ter, às vezes, doenças como diabetes. Enfim, existe um monopólio. Se você imaginar, você não pode sair daquele espaço, então, obviamente, aqueles estabelecimentos que estão ali acabam definindo um valor muito acima do que nós estamos acostumados a pagar. E eu acho que isso preocupa o consumidor brasileiro, isso acaba punindo as famílias brasileiras e cabe a essa casa, obviamente, buscar alternativas nesse sentido. Este será o primeiro ano de eleições federais em que vai vigorar a chamada janela partidária. A nova regra foi instituída pela Emenda Constitucional 91 de 2016 e autoriza a troca de partido em um período determinado, sem que os detentores de mandato sofram punições. Aqui na Câmara, alguns deputados já anunciaram publicamente que vão mudar de agremiação. A disputa eleitoral é decisiva para a sobrevivência dos partidos políticos, porque a quantidade de votos que cada bancada recebe determina o valor do fundo partidário e o tempo da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio de cada legenda. Até 2016, a legislação punia com a perda de mandato o parlamentar que mudasse de partido sem justificativa. Uma nova regra, em vigor desde 2016, permite a troca de legenda sem punições durante um mês no ano da eleição. A chamada janela partidária vai vigorar neste ano, do dia 7 de março até o dia 7 de abril. Não é um dispositivo que permite, que admite esse livre trânsito, né? Esse transfugismo, como alguns costumam chamar, entre partidos no curso da legislatura. Não, trata-se de um período limitado, de 30 dias, no último ano da legislatura, com vista à eleição seguinte. O deputado Aliel Machado anunciou antes mesmo do início da janela partidária que trocaria a rede pelo PSB. Como eu estava na rede de sustentabilidade que surgiu após as últimas eleições, eu não tinha esse compromisso por lei amarrado. O meu compromisso é com a população, com as pessoas, com o grupo que eu represento a partir da minha origem. Mas no Brasil é preciso, obrigatório você estar afiliado a um partido político. Na Câmara, há quem critique a janela partidária. O próprio líder do governo prevê que haja trocas de legenda envolvendo deputados da base aliada do governo, mas defende a fidelidade partidária. A janela, ela expõe o problema da política. Ela expõe a fragilidade dos partidos. Há uma pulverização de partidos sem que, na minha avaliação, esses partidos representem de forma sólida, tá certo? Um ideário que você possa trazer para uma discussão num projeto democrático. Se pulverizou muito. Havendo a janela partidária e a transferência, ela não pode se dar em termos de negociação de tempo de TV, de diretório ou de recursos materiais. Ela tem que se dar por afinidade política. Para o consultor legislativo Roberto Pontes, a legislação não pode ser rígida demais, porque a política é muito dinâmica. Com a introdução da janela, é possível que se enxergue esse instituto até como
quase que um fortalecimento, ou seja, se a legislação abre um período de exceção para que haja essa movimentação partidária, é porque nos demais não são, não é autorizada essa movimentação. Então a política é dinâmica, essa possibilidade no último ano, em um período de apenas 30 dias, com vista à eleição seguinte, não me parece que é isso a fragilizar o princípio da fidelidade partidária. Desde o início do mandato, em 2015 até fevereiro de 2018, a Câmara registrou 185 movimentações partidárias, o que não necessariamente significa que foram 185 deputados a mudar de partido, já que o mesmo deputado pode ter mudado mais de uma vez. Vamos então para os últimos destaques do que acontece hoje na Câmara, no corredor das comissões e também no plenário. Carol, você primeiro. Daqui a pouquinho tem início essa sessão solene, da qual a gente falou mais cedo na entrevista com o deputado Rauli, que é justamente em homenagem aos 20 anos da lei que leva o nome dele, uma lei criada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, que deu transparência às contas públicas, obrigando a publicação na internet dos balanços e resultados lá no Tribunal de Contas da União. Então essa sessão solene começa daqui a pouquinho. Às 14h tem sessão ordinária da Câmara. Na pauta, tudo pode acontecer. Pode ser votado, terminar de ser votado esse projeto que trata aí das assinaturas eletrônicas nos projetos de lei de iniciativa popular. Esse projeto teve bastante polêmica ontem, pode ser terminado, concluído de votar hoje, se os deputados conseguirem chegar a um acordo. Existe a possibilidade ainda de se aprovar ou de se votar a urgência para o projeto que trata da regulamentação do Sistema Integrado de Segurança Pública, e os deputados podem começar a votar também a chamada pauta feminina, né, que são esses projetos aí de interesse da bancada feminina. Entre os projetos, a gente destaca esse que aumenta a pena para o crime de estupro coletivo e que também proíbe, criminaliza a divulgação de cenas de estupro pela internet ou em qualquer meio. Então, expectativa para essa sessão que começa às 14h, Vera. Obrigada, Carol. Vamos lá para o corredor das comissões. A Mariana Petitski agora com a gente no finalzinho do jornal para dar o destaque do que tem hoje lá sobre a pauta feminina no corredor das comissões, seminários, né, Mariana? Isso, Vera, exatamente. A Secretaria da Mulher aqui na Câmara promove daqui a pouco, no auditório Nereu Ramos, um seminário para discutir o marco legal da primeira infância. E também tem um evento marcando a Semana da Mulher, o Dia da Mulher, que é daqui a pouquinho uma sessão solene do Congresso Nacional no plenário do Senado, comemorando o Dia Internacional da Mulher e também para a realização da entrega do diploma Berta Lutz, as que vão receber essa que é a 17ª edição desse prêmio Berta Lutz. Além desses dois destaques ligados ao Dia da Mulher, aqui no corredor das comissões tem um destaque daqui a pouquinho às 11 da manhã, vai ter uma reunião da Comissão Externa que discute a crise na Venezuela e a imigração para Roraima. Às 11 horas vai ter uma deliberativa dessa Comissão Externa para discutir o plano de trabalho da comissão e também deliberar sobre requerimentos. À tarde, o destaque no corredor das comissões é o Conselho de Ética, que se reúne para dar conhecimento da escolha dos relatores de 4 processos que estão em análise, pedidos de cassação no Conselho de Ética, em relação ao deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, ao deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, ao deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, e também ao deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Então, devem ser anunciados hoje os relatores desses 4 processos, Vera. Obrigada, Mariana. Tudo tema importante, essa questão dos imigrantes da Venezuela, triste e dramática, agora com surto de sarampo, Mariana. Tem mesmo que ser debatido bastante aqui. Obrigada, viu? E você já viu nesta edição do Câmara hoje, o plenário aprovou a cassação da carteira do motorista de veículo usado em receptação ou contrabando. Adiado o início dos trabalhos da comissão especial que vai discutir a privatização da Eletrobras. O projeto em análise aqui na Câmara determina que o aumento na tabela de preços dos alimentos servidos em restaurantes e lanchonetes dos aeroportos deve ser coibido. Esta edição fica por aqui. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Agora, 9h32. Bom dia para você.